Boa tarde, irmãos. Estamos chegando praticamente no final, na reta final. Essa é a nossa penúltima apresentação, onde nós vamos tirar desses textos as luzes para iluminar os nossos caminhos. Aprender com os erros é a melhor coisa que tem. Os erros dos outros. Aprender com os erros dos outros é a melhor coisa que tem. Então nós vamos agora estudar sobre algumas pessoas que desprezaram a herança. E a gente, vendo essas histórias, fica se perguntando, mas por que por tão pouco? E talvez na eternidade, quando outros olharem para o caso de alguns, talvez pessoas que estão aqui, que desprezaram a herança, podem falar a mesma coisa. Então, eu não sei se vocês entenderam, mas nós temos que aprender com os erros dos outros. Caso contrário, nós podemos não chegar na herança. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então aí nós temos detalhado o fato de que Esaú desprezou a bênção. Nós já começamos a entender que essa bênção não era algo físico, terreno, passageiro. Era algo eterno. E Esaú trocou algo eterno por um simples prato de lentilhas. Quando eu leio essa história, eu li isso, meu pai, como pode alguém desprezar algo tão grande? E na minha mente veio uma resposta. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas será que ele não sabia o que ele estava fazendo? Vamos ler um pouco para descobrir isso. O caso de Esaú fornece uma prova incidental de que a herança prometida a Abraão e sua semente não foi de caráter temporal, a ser desfrutada nessa vida, mas na eterna, e a ser compartilhada na vida por vir. Na epístola aos Hebreus, Wagner fala: Esaú é chamado de pessoa. Nós vamos ler daqui a pouco esse texto. Porque vendeu o seu direito de primogenitura. Isso mostra que havia algo além de insensatez na transação. Poder-se-ia dizer que foi infantilidade vender um direito de primogenitura por uma refeição de lentilhas e carne.
Porém, foi pior do que infantilidade. Foi impiedade. Isso mostrou que ele era tão infiel, nada sentindo a não ser desprezo pela promessa de Deus a seu pai. Foi um caso de impiedade. Não foi simplesmente algo, estou com fome. Não foi só isso. Ele diz, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá o direito de primogenitura? Irmãos, essa frase, a gente não pensa, mas nós já falamos elas tantas vezes com os nossos atos. Eis que estou a ponto de morrer. De que me servirá? Para que me servirá o direito de primogenitura? Hoje nós já falamos essa frase para o Senhor. Hoje. Vocês sabiam disso? Nós vamos ver. Deus vai falar com cada um individualmente aqui. Notem estas palavras de Esaú. Quando Jacó lhe pediu para vender sua primogenitura, ele não abrigava qualquer esperança além da vida presente. E nada havia além disso. Ele não tinha segurança de coisa alguma que já não possuísse na vida. Sem dúvida, estava faminto. É provável que se sentisse como se realmente estivesse a ponto de morrer. Mesmo a perspectiva de morte não fez diferença para Abraão. Olha o que Wagner diz. E para muitos outros, eles morreram em... eles morreram em fé. Se ele tivesse feito a mesma coisa, ele desprezaria? Eu prefiro morrer do que ceder o meu direito. Do que ceder o que me foi dado. Ele não merecia receber, Abraão não merecia receber, Jacó muito menos, Isaac também não, mas foi dado. Esaú, contudo, não tinha tal fé, ele não cria numa herança além da sepultura. É isso aí que é o ponto. Ele não acreditava em algo depois da morte. Ele não acreditava em quê? Isso. Obrigado. Mas se ele não acreditava na ressurreição, ele não acreditava em quem? Cristo. Ele não acreditava em quem mais? No Evangelho. Vocês entendem? Por isso que ele preferiu a comida do que a posse de uma coisa que ele nem acreditava. Continuando. Seja o que desejasse obter, ele o queria agora. Foi assim que vendeu a sua primogenitura. Foi assim que ele escolheu mulheres fora do acampamento, mulheres de Canaã. Irmãos, isso aqui tem muita coisa. Aquele homem que a ele foi dada a oportunidade de ele ser dele gerar Jesus Cristo, ele rejeitou isso. Por quê? Por prazeres carnais, terrenos. Irmãos, isso acontece todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia Satanás une pessoas com prazeres terrenos, que preferem o que vê, o momento, preferem a beleza física do que a eternidade. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Quando você, homem, olha para uma mulher cananeia, por exemplo, e está vestida como Canaã se veste, terrestre, né? E você deseja essa mulher, sabe o que você está falando? De que me servirá o direito de primogenitura? Para que eu quero ir para o céu se eu tenho isso aqui, essa beleza? Como eu falei, acontece todo dia. De que me serve isso? Para que vai me servir mesmo?
Eu prefiro os desejos da carne. Continua. O caso de Esaú é nos apresentado como uma advertência. Esaú não foi a única pessoa tola e profana. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus. Vamos ver o que o Senhor nos fala sobre esse caso. Hebreus capítulo 12, verso 14 a 17. Segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. E não haja algum fornicário ou pessoa profana, como Esaú, porque por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Porque bem sabeis, posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi o quê? Porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente em lágrimas. Ninguém sabe quando o anjo do Senhor vai passar, selando. Ninguém sabe. Ninguém aqui sabe. Em nenhum lugar desse mundo sabe. Só Deus. Se o anjo do Senhor passa e me encontra olhando para uma mulher cananeia e desejando, sabe o que ele vai notar? O que ele falou a respeito de Esaú. Esse aqui é uma pessoa profana. Esaú não foi a única pessoa tola e profana que existiu nesse mundo. Milhares têm agido assim. Continuando. O Senhor nos chamou a todos para compartilhar a glória da herança que prometeu a Abraão. Amém? Olha o que está dizendo. Deus me chamou e te chamou para compartilhar essa herança. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que é incorruptível, que é incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados para a salvação, já prestes para se revelar no último dia. 1 Pedro. Essa foi a forma como Esaú raciocinou. Ele estava a ponto de morrer de fome, ou pelo menos ele imaginava que estava, e desse modo abandonou deliberadamente o seu direito de primogenitura em troca de algo para comer. Mas, na sua maioria, os homens nem sequer esperam até estarem aparentemente a ponto de morrer de fome, antes de vender os seus direitos de herança por algo para comer. É isso que acontece. Wagner, ele explica no livro Conceito Eterno, ele continua falando, eu não coloquei essa parte, de que as pessoas às vezes rejeitam o sábado porque elas dizem assim: se eu não trabalhar no sábado, como eu vou comer? Vou morrer de fome. Ele fala, né? Ele dá esse exemplo. Ou seja, uma pessoa profana, que não confia que o Senhor é quem alimenta o seu povo, porque o Senhor prometeu fazer assim. Então, de que servirá? A maioria dos homens pensa assim, irmãos. E nós, às vezes, pensamos da mesma forma. Os homens geralmente não passam fome para servir ao Senhor. Somos inteiramente dependentes dele para a nossa vida e em todas as circunstâncias. E ele nos guarda quando estamos... E se ele nos guarda quando estamos pisoteando sua lei, acontece muito isso, ele certamente será capaz de nos guardar quando o estivermos servindo. É assim que o Senhor faz hoje. Ele guarda o povo mesmo pisoteando a sua lei. Se ele faz isso quando o povo está pisoteando a sua lei, agora imagine um povo que está guardando e o servindo. O Salvador declara que preocupar-se quanto ao futuro, temendo passar fome, é característica de quem? Paganismo.
Os pagãos têm medo de morrer de fome. Os servos de Deus não têm medo de morrer de fome. E isso quer dizer o quê, irmãos, para nós? Sabe por que a gente come mais? Não é só por conta do paladar, do sabor da comida. Mas é porque a gente tem receio de essa comida não nos encher até certo tempo. 5 horas. É o conselho do Senhor. E assim, nós agimos como os pagãos. Povo de Deus. Sabe as jovens de hoje que querem arrumar um namorado? E para arrumar um namorado se vestindo de forma decente, modesta, não vai arrumar. Porque não vai atrair. Então elas colocam roupas para arrumar um namorado, para arrumar um casamento. Pagãos. Isso é característica de pagãos. Os servos de Deus confiam em Deus. E Ele direciona. E Ele dirige a vida da pessoa. Nós precisamos parar de ser pagãos. O Senhor tem nos orientado assim. E confiar mais no Senhor. Em todas as áreas da vida. Não é só relacionamento, não é só veste. Não é só comida. É um trabalho, por exemplo. Eu não tenho aqui, mas é um celular. Que tem nos feito ser pagãos, desejando coisas dessa terra. Desprezando a herança eterna. Sabe o que é isso? A Bíblia nos chama de profanos quem faz isso. É profundo, irmãos. Não seja profano, nenhum profano entrará no reino dos céus. O Senhor nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão? Você quer uma esposa? Você quer um esposo? Busque o Senhor. Quem que vai acrescentar? Eu que vou correr atrás para acrescentar? Gente, quantos casamentos unidos pelo próprio Satanás. Quantos casamentos destruídos. Quantos irmãos da verdade presentes com casamento destruídos, irmãos. Isso é um fato. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela só cuida de pessoas da verdade presente. Quantos casamentos destruídos. Sabe por quê? O povo de Deus está agindo como pagãos. Não estamos buscando o primeiro reino de Deus. E Deus vai guiar. E Deus vai direcionar. Eu fiquei muito triste. Eu não acreditei quando eu ouvi ela falando. Ela não disse quem era, mas me contou alguns casos de pessoas que externamente falando são santas, mas têm uma vida desgraçada, têm uma família arrebentada, porque tomaram decisões baseadas na carne como Esaú. Irmãos, Satanás, ele está como um leão ao redor. Ele estuda cada caso Satanás estuda, estudou o seu caso, estudou o meu caso, estudou todos os casos, ele sabe o seu defeito, ele sabe as suas fraquezas. E ele vai no ponto certo, ele não erra. Se você não estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos, nós somos presas fáceis, nós não temos força e nem poder para suportar nenhuma tentação. Sem Cristo nada podemos fazer, está escrito na palavra. E o salmista declara, fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Cuidemos, irmãos, para não considerar com leviandade as promessas de Deus. Quantas promessas nós já lemos aqui nessa palavra? Não só aqui, na nossa casa. E a gente lê de manhã e sai para o trabalho, sai para a escola, e sai para a faculdade, sai para qualquer lugar e esquece da promessa do Senhor. Sabe o que é isso? Considerando as promessas com leviandade. Sem nada, são frases que Deus deixou, são textos, são histórias, são só conselhos. Eu sigo se eu quiser ou não. Se eu não quiser, eu não sigo, são conselhos. Cuidemos para não considerar com leviandade as promessas de Deus. São promessas, são bênçãos. São para erguer a humanidade, mas se nós consideramos essas promessas de forma leviana, nós estamos perdidos. A ponto de desprezarmos a herança eterna em troca de uma migalha de pão. E quando for demasiado tarde, descobrir que não há mais oportunidade para se arrepender. Sempre a história se repete, irmãos. Sempre se repete. Sempre. Oxalá que não seja na nossa vida isso aqui. Que nós consigamos nos arrepender hoje, porque hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de nos aproximar de Cristo. Hoje é o dia de fazer de Cristo nosso amigo, como nós vimos de manhã. Esaú cresceu amando a satisfação própria e centralizando todo o seu interesse no presente, não tolerando restrições. Deleitava-se na liberdade selvagem da caça e cedo escolher a vida de caçador. Ele cresceu com o seu interesse no presente, irmãos. No hoje, no agora, no que os olhos desejam. As promessas feitas a Abraão, olha o que o Senhor nos diz por meio da profetisa, e confirmadas a seu filho, Isaque, eram tidas por Isaque, e Rebeca como grande objetivo de seus desejos e esperanças. As promessas que Deus fez a Abraão. Que promessa foi essa? Herdar o reino do céu, o evangelho, a cruz. Foram essas promessas feitas a Abraão, e eles eram tidos por muita conta por Isaque e Rebeca. E com estas promessas, Esaú e Jacó estavam o quê? Interessante. Ele não era ignorante com relação à promessa. Isaque falou exatamente para ele o que era. Meu filho, isso aqui é eterno. Você vai ser o pai de Jesus Cristo, do seu Salvador. Ele vai tirar o seu pecado, ele vai morrer por você. Isso foi falado para eles dois, para Esaú e Jacó. Foram ensinados, Ellen White continua falando, a considerar a primogenitura como coisa de grande importância. Ele não era ignorante, pois que incluía não somente a herança das riquezas terrestres, mas a preeminência espiritual. Aquele que recebia essa primogenitura devia ser o sacerdote de sua família, e na linhagem de sua posteridade viria quem? Jesus Cristo. Isso ele sabia. Quem falou isso aqui foi o Senhor, por meio da sua profetisa. Ele sabia. Ele não era ignorante. Por isso que ele foi chamado de pessoa profana. Esaú, porém, não tinha amor à devoção, nem inclinação para uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam a primogenitura espiritual eram para ele o quê? Gente, uma restrição importuna e odiosa. A lei de Deus, que era a condição do concerto divino com Abraão, era considerada por Esaú como o quê? Olha, isso aqui tem muito do que nós estudamos aqui com o Ivan. Esaú, ele acreditava em qual concerto? Em qual concerto Esaú acreditava?
do antigo concerto. Ele conhecia o novo. Foi pregado a ele. Ele não creu. Quem não crê no novo concerto, ele vai para onde? Para o segundo, para o antigo. Quem não crê no novo concerto, ele imediatamente crê no antigo. Não tem nada além dessas duas coisas. E por isso, a lei de Deus era considerada por ele como um jugo. Porque ele tentou fazer, ele tentou obedecer, mas ele não conseguia. Ele lutou com as suas próprias forças. Ele não acreditava que Cristo faria nele a obra. Por isso, ele tinha a lei como uma escravidão, como um peso, um fardo. E assim tem acontecido com o nosso povo. Vai haver um momento de separação, irmãos, em quem acredita no verdadeiro concerto, no concerto eterno, e quem acredita no concerto de morte. Vai haver. Nós estamos caminhando para isso. Louvado seja Deus, que Deus não nos deixou na ignorância. Deus tem nos revelado qual é o concerto eterno. Louvado seja Deus. Propenso à satisfação própria, nada desejava tanto como a liberdade para fazer conforme o que lhe agradasse. Hoje esse tema de liberdade está muito em alta. E a gente tem usado a liberdade para pecar dentro do povo de Deus. Estamos usando a liberdade, a verdadeira liberdade, eu coloco entre aspas, para pecar. Muitos dizem, eu sou livre em Cristo, e acreditam que fazem parte do novo conselho, do novo concerto. Mas o que acontece? Vivem uma vida de dependência, de entrega e de escravidão ao pecado. Não usemos a liberdade verdadeira para pecar. Não usemos, irmãos, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Pode ser que a gente perca tudo. Tudo. Ele era propenso à satisfação própria. Nada desejava como a liberdade para fazer conforme aquilo que lhe agradasse. Se Deus falou assim, não come queijo, queijo é deletério. Eu não posso usar a liberdade em Cristo para comer queijo, porque Ele disse que não é para eu comer queijo. É isso que o Senhor está falando. Se o Senhor disse, não faça isso, eu não posso usar a liberdade que Ele me deu para fazer aquilo que Ele está dizendo que não é para fazer. Porque isso é morte. É morte. Dentre outros exemplos que estão surgindo em nosso tempo. Dentre outros. Nós temos que ter cuidado. O Senhor deixou muitos conselhos, muitas instruções do seu povo. Não era para o seu povo viver legalista, olhando e tentando fazer. Não, mas confiando no Senhor, conhecendo a sua vontade. Nós temos que conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu prova daquilo que Ele é, daquilo que Ele gosta, daquilo que Ele faz. Não usemos a liberdade que o Senhor nos deu para pecar, irmãos. Para ele, poderio, Esaú. Para Esaú, poderio, riqueza, festas, orgias eram a sua felicidade. Ele se gloriava na liberdade sem restrições de sua vida selvagem e errante. Isso aqui, irmãos, é uma chicotada em nós. Se eu não tiver o carro novo do ano, se eu não tiver o celular que foi lançado, eu sou uma pessoa infeliz. Isso acontece conosco, irmãos. Se eu não tiver mais roupa para usar,
Eu só tenho várias lá que eu já tenho, mas eu tenho que ter mais uma nova, porque eu já usei todas essas. Eu não sou feliz. Isso acontece muito com as mulheres também, a maioria. Eu não tenho roupa. Sim. Sim. Eu não tenho mais roupa. Irmãos, isso é desejar riquezas e poderio. Quer estar sempre em cima, quer estar sempre com a roupa nova. É isso. São os descendentes de Esaú. As pessoas que fazem isso. Eu conheço pessoas que têm um guarda-roupa cheio de sapato. Irmãos, eu tenho uma caixa cheia de relógio. Deus falou comigo poderosamente. Eu não ando com um relógio. Eu gostava de relógio automático. E eu gostava tanto que eu mandei trazer relógio da Suíça. Relógio bom, relógio caro. Hoje eu estou orando ao Senhor porque eu vou colocar à venda para comprar equipamento. Tenho vários relógios na minha casa. E Deus tirou o desejo de usar relógio, irmãos. Não trouxe um. Louvado seja Deus. Mas isso é resultado de quê? Poderio, riqueza. Eu me sentia alto com o relógio. Relógio. Olha, meu relógio é suíço. Meu relógio é alemão. Meu relógio é japonês. Eu tenho vários. Então, amados, Deus tem falado conosco poderosamente, irmãos, para que nós deixemos as coisas do Egito. Essas coisas todas são do Egito. Orgia. A gente pensa que orgia é um monte de homem com um monte de mulher. Não é isso, não. Sim. Não é isso que Deus está falando. Orgia pode ser você desejar uma mulher que passe e você nem sendo casado. Isso é orgia. Você desejar uma pessoa e você sendo casado ou não sendo. É orgia também, irmãos. Festas. Irmãos. Já está... não, irmão, que é isso? Eu ainda não estou nem na metade das imagens. Já está acabando. Eu vou ter que pular para a próxima história. Então, é isso, irmãos. Festas. Chama a juventude da igreja para vir para orar. Não vou falar de juventude de igreja. Vamos falar de nós mesmos. As horas mais importantes da vida de Jesus, as horas que ele mais desejava, não era a hora do almoço, irmãos. Era orar, estar só com Deus. Era as horas mais importantes. E para nós, é o contrário. A gente pensa em passar meia hora de oração, a gente até... Misericórdia. Festas. Festas. A comida não é para nada além de nutrir o corpo. Não é para você se deleitar. É óbvio que uma comida saudável é gostosa. Se nós não tivermos um paladar deturpado também. Quando a palavra é aberta e passa... Eu prego em várias igrejas. E as pessoas colocam o relógio lá em cima. E quando acaba o horário, o irmão está lá batendo... já está na hora, irmão. Certo, está na hora, irmão. Não, tudo bem. Não, estou falando isso porque isso é assim. É assim que está acontecendo. A palavra deixou de ser deleitosa. Aí as pessoas pegam o celular e começam a passar o vídeo para um lado. Passar o vídeo. É assim, irmãos. Festas. Esses são os descendentes de Esaú. Louvado seja Deus que o Senhor tem falado conosco aqui nessa tarde. Como eu estou falando para vocês, às vezes nós olhamos as coisas e não vemos a profundidade que tem. Irmãos, a comida
é para nutrir o corpo. Você foi nutrido. Ellen White diz que você precisa sair da mesa. Como é que ela diz? Ainda sentindo vontade de comer. Sabe por quê? Porque depois você não fica com sono assistindo a palestra. É isso. Isso é desejar as festas. Isso é o apetite. Isso é Esaú. Eu tenho orado muito porque a comida é muito gostosa, é uma tentação. E hoje, por exemplo, ao invés de comer arroz e batata, eu comi batata. Ontem, coloquei um pouquinho, tive que caminhar, caminhei, voltei. Graças a Deus, esses dias que eu estou aqui, eu não estou sentindo sono em comer. Depois da comida, vim para a palestra, assisti. Graças a Deus, hoje, esses dias. Mas isso, Deus teve que fazer um trabalho comigo. Deus teve que me mostrar, meu filho, festas, orgias. Deus teve que me mostrando. Não, isso não é mais para ser. Você está consumindo energia vital, digerindo um alimento muito grande. E essa energia deve ser usada para a palavra de Deus. Ainda bem que não vai ter mais placa hoje. Quando Esaú, um dia, voltando da caça, desfalecido, aí é o que realmente ele fala, né? Para que me servirá essa primogenitura? Eu vou pular. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Números. Números capítulo 22, 15 a 19. Amém? E Balaque enviou mais príncipes, ainda mais honrados do que os que ele tinha enviado antes. E eles vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não deixes de vir até mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me dissestes. Ok, aí continua. Portanto, vem, peço-te, amaldiçoa este povo. Verso 18. E Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite, para que eu possa saber o que o Senhor me dirá mais. Aparentemente, parece que ele não quer ir. Mas se você for ler o contexto, você vai perceber que ele está falando isso porque ele quer perguntar para o Senhor, e o Senhor já tinha dito para ele não ir. Ele está perguntando novamente porque ele tem desejo em ir. E ele tem desejo em ir porque ele quer ganhar o quê? Riquezas, poderio. Balaque conhecia a verdade, Balaão conhecia a verdade. O Espírito de Profecia diz que ele era um profeta do Senhor. Patriarcas e profetas. Ele conhecia, teve contato, conhecia o pacto. Olha o que o Senhor nos diz. Balaão amou a recompensa da injustiça. O pecado da cobiça, que Deus classifica como idolatria, ele não resistiu e não o venceu. Satanás obteve controle total sobre ele por essa única. Irmão, Satanás está ao redor do povo de Deus. E essa única falha que deteriorou seu caráter e fez dele um oportunista. Chamava a Deus de quê? De seu mestre, mas não o servia. Não praticava as obras de... Quais são as obras de Deus? João fala isso. João capítulo 6.
A obra de Deus é esta, que creiais naquele que o Senhor enviou, Jesus Cristo. Ele amou a injustiça. Ele amou a injustiça. Ele conhecia a justiça. Foi revelado a ele a justiça. E olha, foi revelado. Ele não acreditou. E ele amou a justiça. O que foi que ele fez com o povo justo de Deus? Criou meios para destruir esse povo. Esse é o resultado de todos aqueles que receberem a mensagem da justiça de Cristo e amarem a injustiça, irmãos. Perseguir o povo justo de Deus. Esse é o resultado. 2 Pedro diz assim: os quais abandonaram o caminho reto e errantes seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amava o salário da injustiça, mas foi repreendido por sua iniquidade, por um jumento mudo, falando com voz de homem, e impediu a loucura do profeta. Estes são, verso 17, estes são fontes sem água, nuvens levada pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Porque quando eles falam grandes palavras inchadas de vaidade, eles seduzem através das luxúrias da carne, através das muitas devassidão, através aqueles que tinham escapado daqueles que viveram no erro. Enquanto prometer-lhes liberdade, eles mesmos são servos de corrupção, para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. Balaão amou o prêmio da injustiça, irmãos. Virou uma nuvem de trevas. A próxima história não precisa abrir, está em 2 Reis 5, o irmão falou, Geazi. Geazi, meus irmãos, ele teve consciência do pacto eterno. Ele aprendia com o profeta. Ele aprendia com Eliseu. Balaão falava com Deus. Deus respondia a Balaão. E ele amou o prêmio de injustiça, irmãos, preferindo honras, posses. Geazi estava aos pés do profeta do Senhor. Ellen White diz assim, em Materiais de 88, podemos considerar com vantagem o caso de Geazi. Esse homem habitou na casa do santo profeta Eliseu. Viu a vida piedosa de Eliseu. Ouviu suas fervorosas orações. E sua inculcação de princípios, como é que se inculca? O Senhor fala isso em Deuteronômio. Assentado, andando, deitado. Não era assim? Eliseu pregou o evangelho a Geazi, irmãos. Ele estava do lado do profeta do Senhor. Recebeu orientação. Mas desejou o prêmio da injustiça. Preferiu honras terrenas. Preferiu orgias, os prazeres. Ele se tornou da terra de Edom. Edom é Esaú. Lucas, esse é o último texto que nós vamos abrir. Um jovem foi até o encontro de Jesus e pediu para que ele mediasse uma herança.
E Jesus conta uma parábola. E nessa parábola ele diz assim, vamos ler a partir do verso 14. E ele disse: homem, por que você me fez por juiz divisor de vós? Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Sabe o que Jesus estava falando? A sua vida consiste, a sua verdadeira vida consiste na fé que você tem em Jesus Cristo. No pacto que Deus fez com você. Foi isso. Continuando. Então ele contou a parábola, no verso 16. A terra de um homem muito rico produziu com abundância, e ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho espaço para guardar meus frutos? Compra um guarda-roupa novo, que cabe mais roupa. E sapato. É assim. E ele disse: farei isto, vou derrubar o guarda-roupa, vou derrubar o celeiro, vou edificar e vou fazer maior. E ali colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Orgia, prazer, injustiça. Mas Deus lhe diz: tolo, esta noite te pedirão a tua alma. E de que serão essas coisas que tu tem guardado? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para Deus. É assim, irmãos, desse jeito, nem preciso explicar. O Senhor nos diz: multidões estão a vender seu direito de primogenitura pela satisfação sensual. A saúde é sacrificada, as faculdades mentais enfraquecidas, e perdido o céu. E tudo por um simples prazer temporário. Que Deus nos ajude a jamais desprezar a herança eterna. Todo passo que nós dermos, irmãos, precisa ser com Cristo. Se for sem Cristo, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos desprezar a herança que Deus nos deu. Sem Cristo, nós desprezamos isso bem aí, a herança de Deus. Nós precisamos urgente estudar esse livro. Urgente compreender esses assuntos. A fé vem pelo ouvir. Nós temos que estudar, temos que ler, temos que ouvir. As coisas desse mundo não podem ser mais atrativas do que a herança eterna, do que o pacto eterno, do que o concerto que Deus fez com Abraão. Quando eu li a respeito, eu disse: o que isso vai influenciar na minha vida? Nada. Era assim que eu achava, ao ler o concerto. Hoje, quão maravilhosas promessas há nesses livros. Eu louvo a Deus, irmãos. Essa luz realmente ilumina o nosso caminho. Ilumina o caminho. É outra Bíblia. É outro livro. A Bíblia é um outro livro mesmo. Realmente isso é verdade. Eu leio o livro, eu leio a palavra de Deus dessa forma como eu estou apresentando para vocês. O que eu estou falando para vocês, Deus fala para mim. Deus fala assim, quando eu abro a Bíblia, irmãos, Deus ele fala comigo mesmo. Que eu me ajoelho, misericórdia, Senhor. Eu sou isso. Estou falando, o que eu estou apresentando aqui para vocês é o que Deus falou para mim, não foi para dar indireta em ninguém, não. Até porque eu nem conheço a maioria aqui. Então Deus falou
E eu disse, os meus irmãos são iguais a mim. Pelo menos tem alguém igual a mim. E essa pessoa precisa ser advertida. Deus quer falar com ela também. E eu não sabia porque Deus queria que eu viesse para cá. Irmãos, ontem eu estava conversando com o Ivan. Eu não consegui terminar as apresentações. Vocês acreditam? Fui convidado há 2 meses. Satanás fez uma obra na minha vida. Quando eu pegava o computador para começar, vinha algo na minha mente, assim, algo tão forte. E por muitas vezes eu disse, eu não quero ir. Eu não quero ir. Não foi fácil, irmãos. Quando eu conversei com o Ivan, a mesma coisa aconteceu. A mesma coisa está acontecendo. Por isso que ele ainda está terminando a palestra, né? Foi algo, eu não sabia o que era uma batalha, nunca tinha passado por isso. Uma força estranha na minha mente, atrapalhando de eu digitar, irmãos, de eu trabalhar, de eu pegar os textos e colocar, de eu fazer as ligações, de eu pegar os textos que o Senhor tinha falado e colocar. Foi assim, algo, eu nunca passei por isso, nunca mesmo. Que batalha! Eu louvo a Deus porque eu estou aqui. Eu não pensava que ia ser assim. Louvo a Deus. Orem por quem está à frente aqui. Nós estamos orando por vocês. Todo dia, toda noite nós nos ajoelhamos para orar por vocês aqui. Porque nós sabemos que essa mensagem vai preparar um povo. Não daqui a 10 anos. Hoje. Por isso nós estamos orando e clamando. Irmãos, o negócio é sério. É forte, é firme. Então, irmãos, a nossa recompensa não é aqui. Você não é daqui, você tem um pacto com um Deus eterno. E esse Deus eterno que fez um pacto conosco, ele tem pedido somente: meu filho, me dá o teu coração. Só isso. Me dá o teu coração. Eu louvo a Deus, porque Deus nos trouxe até aqui para ouvir isso. Deus me trouxe para ouvir o que eu já ouvi aqui. Isso para mim foi uma vida tão grande que eu recebi. E vou falar para vocês. Quando eu sentei aqui, no primeiro dia, a névoa que estava na minha mente passou. Falo para vocês, a névoa passou. Foi isso que aconteceu. Eu louvo a Deus. Louvado seja o Senhor.